Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente para mais uma questão aqui do IBGE. Estamos fazendo questões do Censo Agropecuário de 2017, mas as questões basicamente vão ter o mesmo conteúdo, não vai diferenciar muito. Vai mudar alguma coisinha, mas o nível é o mesmo. Então vamos lá? Hoje vamos fazer aqui a questão 19 e 20. Já tem outras questões aí, vocês podem dar uma olhada aqui na playlist que está com o nome questões IBGE. Então vamos lá para a questão 19. Vamos ler. A questão fala o seguinte: o gráfico a seguir mostra a evolução das taxas de alfabetismo desde o ano de 1900 até o ano que se espera em 2020. Até o que se espera em 2020. Aí fala: observando o gráfico, analise as afirmativas a seguir. Vou dar um pequeno zoom aqui. Bom, então vamos analisar as afirmativas e olhar para o gráfico para ver qual está certo ou não. A primeira afirmativa aqui é: a partir de 1950 a taxa já é menor que 60%. Então, um gráfico aqui é dessa forma. No gráfico a gente tem que analisar o seguinte: os números que estão nessa coluna aqui, que é o eixo Y, e os números que estão aqui nessa coluna, que é o eixo X. Com isso a gente tem que observar o que se pede. Ele fala que a partir de 1950 a taxa já é menor que 60%. Então, qual é o eixo que está marcando o porcento? É esse ou é esse? Olha o símbolo de porcento aqui, o símbolo de porcentagem. Então, o eixo que a gente vai olhar o porcento é esse daqui. Sempre a gente tem que olhar, identificar cada eixo o que significa. Então, nesse eixo significa o dos porcento e esse eixo significa o dos anos. Aqui, ó, 1900, 1910, 1920 e assim vai de 10 em 10. Então, vamos ver a partir de 1950 se a taxa já é menor que 60%. Então, a gente procura aqui no gráfico onde está o 1950. A gente observa que o 1950 está aqui. Aí a gente sobe o 1950 para encontrar essa linha aqui. Essa linha é a principal do gráfico, que a gente vai através dela identificar tudo. Então, seguindo aqui o 1950, a gente olha onde o 1950 encontra a linha. Olha só onde ela encontrou. Encontrou aqui. Agora a gente tem que saber o seguinte: a gente tem que olhar para o lado da porcentagem para ver se está no 60%. Tem que olhar para o lado de cá. Que ele fala aqui, a partir de 1950, a taxa já é menor que 60%. Então, 1950 está aqui. Vamos ver se é menor que 60%. Olha só, é verdade. Por quê? Porque 60% está aqui. Ó, a partir daqui começou a descer. Já o 1950, ele se encontrou aqui, ó. Ou seja, aqui está abaixo da linha de cima, que é 60%, tá vendo? 1950 está aqui, eu subi. Só que aqui, ó, onde ele encontrou a linha, ele é abaixo de 60%, bem o que ele está falando na opção 1. Então, essa opção 1 aqui é verdade. A partir de 1950, a taxa já era menor que 60%, isso é verdade. Aí vamos para a opção 2. As taxas entre 40% e 30% ocorreram entre os anos 1960 e 1980. Então, o porcento que ele deu agora foi 40 e 30. Vamos olhar aqui, 40 e 30. Ele quer saber as taxas entre 40 e 30% ocorrem entre os anos 60 e 80. Vamos caminhar nesse intervalo de taxa que ele deu, entre 40 e 30, e vamos até encontrar a curva. Olha, 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 pronto. Encontrou a curva aqui, olha. Agora encontrou a curva. Vamos olhar se essa parte que encontrou a curva se está entre 1950 e 1980. Vamos voltar aqui, 40 e 30. Encontrou a curva, olha. Encontrou a curva aqui, então está entre 1960 e 1980. Olha aqui onde a curva está. Então, está nessa faixa que ele falou. Então, as taxas entre 40% e 30%, 40% e 30%, a gente anda aqui, observa que está entre 1960 e 1980. Então, é verdade também. Por fim, vamos para a última opção. A última opção ele fala: estima-se que a taxa em 2020 seja metade da taxa em 1990. Bom, então primeiro vamos olhar a taxa em 2020 é quanto? Onde é que a curva está aqui? A curva do porcento está em 10. E a taxa em 1990? 1990 está aqui, ó. Perdão, 1990 está aqui.
Certo, 1910 para 1990, tá aqui. 1990 em porcentagem é quanto? É 20. Então, olha o que ele falou, vamos ver se o que ele falou está certo. Ele falou: estima-se que a taxa em 2000 seja metade do que a taxa em 90. A taxa em 2000 é 10, certo? E a taxa em 90 é 20. Então, 10 é metade de 20, então tá certo. Logo, todas as três opções são verdadeiras. E isso é a letra E. Tá vendo aqui? Então aqui essa questão é a letra E. Todas as três opções são verdadeiras. Pronto, agora eu vou diminuir o zoom um pouquinho para a gente fazer a outra questão. Fizemos a questão 19, agora vamos fazer a questão 20. Vamos lê-la. Olha o que a questão 20 fala. João recebeu 32 relatórios verdes e 40 relatórios vermelhos. Ele deve colocar esses relatórios em envelopes da seguinte forma. Todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Nenhum envelope pode misturar relatórios de cores diferentes. Aí ele fala, cumprindo essas exigências, o menor número de envelopes que ele precisará utilizar é... Aí tem as opções. Bom, então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar a questão. Ele fala que ele recebeu 32 relatórios verdes e 40 vermelhos. E quer colocá-los em envelopes, mas não quer repetir duas cores diferentes no envelope. Olha onde fala aqui, ó. Nenhum envelope pode misturar relatórios de cores diferentes. Então, cada envelope tem que possuir a mesma quantidade, a mesma cor dos relatórios. Ou só verde, ou só vermelho. Aí ele quer saber qual o menor número de envelopes que ele precisará utilizar. Então, quer saber quantos envelopes ele vai utilizar. Bom, então vamos fazer aqui a questão. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, os números de relatórios são 32 e 40. Esse é verde e esse vermelho. Pronto, 32 e 40. Agora ele quer saber, ele deve colocar esses relatórios em envelopes. Então vai colocar envelopes da seguinte forma. Todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Então, por exemplo, se eu tiver um envelope aqui, outro aqui, se aqui tiver 4 relatórios, aqui vai ter 4. Só um exemplo, claro que pode ser que não seja esse número. Então, se tiver 4 envelopes aqui, aqui vai ter 4. Se nesse daqui tiver verde, esse tem que ter vermelho, não pode misturar. Então, o que ele fala é isso daqui. Então, para a gente saber a quantidade de envelopes mínimos, a gente tem que fazer o que? MDC, mínimo divisor comum. Como é que a gente faz? Para fazer, a gente pega o número 30 e o número 40 e vai fazer a divisão pelo menor valor que divide eles dois, que no caso o primeiro aqui é por 2. 32 aqui, perdão. 32 a gente coloca o valor que a gente divide aqui, que é o 2. 32 por 2 dá 16, 40 por 2 dá 20. Aí a gente vem para a segunda linha, coloca por 2 novamente, 16 por 2 dá 8, 20 por 2 dá 10. Observa que se não desse para dividir por 2, a gente teria que aumentar o valor para dividir por 3. Agora aqui ainda dá por 2, então 8 por 2 dá 4 e 10 por 2 dá 5. Pronto. Acabou aqui. Observe que eu não vou dividir mais por esses valores, porque se eu dividir por aqui vai aparecer outros números que não vai ser o mínimo divisor comum. Então, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, igual a 8. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, porque ficou fora. Pronto. Então, aqui vai ficar o seguinte. 2, 2, 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o mínimo divisor comum entre eles é o 8. Certo? Então, o 8 já é a resposta. Vamos olhar aqui. O 8, tem o 8 aqui, só que o 8 ainda não é resposta. Por quê? Porque o 8 ele vai ser a quantidade de envelopes que eu vou colocar em cada relatório. Observe que aqui em cada envelope, perdão, o 8 vai ser a quantidade de relatórios que eu vou colocar em cada envelope, porque o 32 não era relatório e o 40 não era relatório. Então, quando eu faço o MDC entre o 32 e o 40, o 8 vai ser relatório. Ele não quer a quantidade de relatórios, ele quer saber a quantidade mínima de envelope para colocar 8 relatórios, certo? Então, como é que a gente faz agora? A gente já tem, puxar aqui novamente, o 8. A gente já tem, deixa eu diminuir o zoom aqui. A gente já tem que a quantidade de relatórios
vai ser 8. Então, para a gente saber quantos relatórios, quantos envelopes vai ser, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que pegar 32 dividido por 8. 32 por 8 dá quanto? Dá 4. Porque 4 vezes 8 dá 32. E a outra conta que a gente tem que fazer é 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 dá 5. Porque 5 vezes 8 dá 40. Pronto, então um deu 5. Um deu 4, outro deu 5. O que é que a gente faz? Aqui tem 4 envelopes, aqui tem 5 envelopes. A gente faz o quê? Soma os envelopes. 4 mais 5 dá 9 envelopes. Pronto. Deixa eu agora olhar aqui na resposta agora. Na resposta tem aqui, ó. Letra B, 9. Deixa eu dar um zoom melhor aqui. Pronto. Aqui, letra B, 9 envelopes. Pronto, é isso. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. E até a próxima.